Hoje, mais cedo, o Dr. Marcelo estava falando que uma das características do sentimento que tem entre a esquerda é o ressentimento. Lembram disso? O ressentimento, a raiva, o ódio pela sociedade. Pois eu falo que uma das características que tem em comum entre o conservador é a gratidão. A gratidão é aquele escudo que impede, faz ricochetear todas essas ideologias. Quando você tem um senso de gratidão muito consolidado, você não consegue sentir raiva da sociedade, você não consegue sentir raiva de autoridade, você não tem ressentimento, né? A gratidão da sua vida, a gratidão por Deus, a gratidão pelos antepassados que vieram antes de você e construíram tudo isso aqui. Porque tudo isso aqui acontece hoje, tudo isso aqui existe, essa luz funciona, essa projeção, tudo isso porque pessoas antes de nós existiram e fizeram isso acontecer. Né? Tem aquele ditado que nós andamos nos ombros de gigantes. Então, a gratidão foi uma coisa que foi me tirando da esquerda. Beleza. Só que o que acontece? Eu saí da esquerda, mas veio uma outra preocupação para mim. Cara, olha o que eu fiz com a minha mãe, olha como eu tratei minha mãe enquanto eu estava na esquerda. Como que eu posso ter certeza que meus filhos não vão passar por isso? O que eu posso fazer como pai? E aí é onde entra no ponto que eu quero falar hoje desses meus minutinhos de fala, tá? Que é curto, mas eu vou tentar ser breve. Beleza, nós estamos falando aqui hoje sobre política, nós estamos falando sobre a guerra cultural, nós estamos falando sobre educação, e eu quero falar agora sobre a nossa casa. É ali que muda a sociedade. Tem aquele ditado, você quer mudar o mundo? Muda primeiro quem? Você mesmo, não é? Beleza, essa é a fase número 1. Fase número 2, sua família. Você quer mudar o mundo? Primeiro, mude o que tem dentro de você, limpe o seu coração de sentimentos ruins, né? Leve a sua vida através da verdade, sendo leal à verdade, e depois a sua família. Não adianta nada eu ter deixado de ser esquerda, querer ficar na rua o tempo inteiro militando em defesa do governo, em defesa de não sei o quê, contra isso aqui, contra aquilo ali, e meus filhos sendo sugados pela ideologia. É ali que está o seu legado. Né? O seu legado está dentro da sua casa, do seu filho, sua filha. O Pugina fez uma pergunta aqui logo no início da fala dele, que é a seguinte: quem aqui é vovô? Acho que teve uma pessoa que levantou a mão, né? Pois eu vou fazer uma pergunta: quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Quem aqui é filho e filha? Então pronto, é 100%. Então o que eu tenho para falar aqui hoje é para 100% do público que está presente. Porque são os nossos filhos o motivo, para mim, na minha opinião, os nossos filhos, filhas, eu não vou ficar falando filhos e filhas não, tá vendo? Essa é a esquerda querendo dominar a nossa forma de conversar. Quando eu falo filhos, vocês já sabem o que eu estou falando, né? Os nossos filhos é o motivo da gente ter feito isso aqui hoje. Você está entendendo? A sua preocupação principal não são eles, e os filhos deles, e aqueles que nem nasceram e nem foram concebidos ainda, para que eles não sofram o que nós tivemos que sofrer na nossa vida. Então eu quero falar uma coisa para vocês. Eu comecei a pensar muito em por que eu virei esquerdista, passei muito tempo perguntando, eu fiz uma engenharia reversa. O que me levou a ser esquerdista? Eu não tinha ódio no coração, eu não tinha ódio na sociedade, eu era uma criança boa, sabe? Eu nunca fiz nada que pudesse falar, não, aquela pessoa ali tem tendência a ser esquerdista, mas caí para a esquerda. Minha mãe era extremamente rigorosa, delegada, lá em casa eu não batia com chinelo, não, era tamanco. Se eu vacilasse, o tamanco voava. Está entendendo? E mesmo assim, eu fui por esse lado. Por que isso aconteceu? Eu fiz engenharia reversa. Fui tentar analisar o que foi que eu fiz que fez com que isso acontecesse. Deixa eu só pegar um negócio aqui, pessoal. E para tentar desenvolver uma maneira, gente, para impedir que os meus filhos passassem por isso também. Certinho. E aí é onde eu fiz uma espécie de discurso que eu fiz com os meus filhos, faço com eles, é uma técnica que eu tenho com eles para ensinar, para inocular. Como a gente inocula alguém, vacina alguém para um determinado vírus, eu pensei numa maneira de inocular os meus filhos, mesmo que eu morresse há 5 anos atrás, eu saberia que eu estaria deixando aqui pessoas invulneráveis à narrativa da esquerda. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, vou tentar ser o mais breve possível, tá? Primeira coisa, eu viro para meus filhos e falo assim, Gabriel e Maria Fernanda, tá? Maria Fernanda, gente, é a conservadorizinha mais linda do mundo. Eu quero só compartilhar uma coisa com vocês. A minha filha, uma vez eu estava na rádio interativa, eles odiaram disso que aconteceu. Aí eu estava na rádio interativa, minha filha ligou na rádio e deixou um recado, mandou uma mensagem lá. Eu quero tocar para vocês aqui, para falar, porque isso aqui foi o maior orgulho da minha vida. Eu tive várias realizações da minha vida, mas isso aqui para mim foi o clímax da minha existência. Foi isso aqui, ó. Vou tocar para vocês verem. Oi,
boa tarde. Boa. Aqui é a filha do Gustavo Gaia e eu só queria falar, nós somos conservadores de raiz. Só queria falar mesmo, conserva aí, papai! Uhul! Você estava ouvindo, não estava? Então, para mim, não tem nada mais maravilhoso. E sabe por que ela falou isso? Ela estava na escola dela um dia, debatendo aborto lá, com 13 anos, tentando falar para as amiguinhas dela que já estão na onda de defender que o aborto é o direito da mulher e blá, blá, toda aquela ladainha. E ela bateu o pé firme no chão e falou, isso é um absurdo, isso é um assassinato. Aí uma criança tentou ofender ela, falou, não conversa com ela não, ela é conservadora. Sabe o que ela fez? Yes, eu sou conservadora, entrou no meu carro super feliz da vida. Ela se sentiu elogiada. Foi esse mindset que eu coloquei na cabeça da minha filha. Eu coloquei na cabeça dela que o fato de alguém virar para ela e falar assim, você é conservador, ela, ao invés de se sentir ofendida, ela chegou no meu carro em êxtase. Foi nesse dia que ela mandou a mensagem para mim, porque ela estava até no final do dia, isso que era 6 horas, até o final do dia ela estava em êxtase, em ter sido chamada por alguém de conservadora. Gente, a gente está vindo de uma história que há muitos anos atrás, durante tantos anos, chamar alguém de conservadora era tipo uma agressão, não era? Pois é, eu criei uma menininha de 13 anos, linda, maravilhosa, que veio isso como elogio. Não, gente, palmas para mim, por favor. Mas vamos lá. Aí eu viro pro meu filho e falo assim, bom, o que leva alguém a ser conservador? Eu começo perguntando para eles, né? O que leva alguém a ser conservador? Aí eles falam às vezes alguma coisa, é religião, sei lá, é o pai, a mãe, a polícia, até a polícia eu já escutei. Eu falo para eles o seguinte, nada. Nada. Sabe por quê? Porque nós nascemos conservadores. O fato de nós existirmos até hoje é porque nós temos dentro de cada um de nós, querendo ou não, um nível de conservadorismo. Qual que é o oposto de ser conservador? É destruir, é acabar. Se nós existimos há centenas de milhares de anos, estamos evoluindo, a qualidade das nossas vidas está melhorando, é porque todo mundo é conservador. Primeira coisa que eu mostro para os meus filhos, olha, isso não é uma coisa que te mudaram, não é religião que vai fazer isso, não é família, não é um estado natural do ser humano, é ser conservador. Vou passar para a próxima. Aí eu viro e pergunto para eles isso aqui, e quem é esquerda? Quem é de esquerda? Aí eu espero eles falarem, de esquerda é isso, de esquerda é aquilo, é aquela pessoa que preocupa com isso, é aquela pessoa que preocupa com isso. Não, sabe quem que é de esquerda? Ninguém. Porque para mim existe uma diferença entre ser e estar. Não existe uma pessoa que é de esquerda, ela está na esquerda, eu estive na esquerda, várias pessoas aqui estiveram na esquerda também, porque estar na esquerda é você ter sido desvirtuado por alguma força, por alguma doutrina, entendeu? Malévola, malífica, que te tirou do caminho certo. Então eu falo para minha filha e para o meu filho, ninguém é de esquerda, as pessoas estão, mas não se preocupem, elas vão voltar para a razão. Maturidade, tempo, inteligência emocional, tudo vai ser capaz de trazer essa pessoa para a razão novamente. Explico para eles a diferença entre ideologia e realidade. Aí eu pergunto assim, por exemplo, né? Renato, você mora em apartamento ou prédio? Apartamento, você mora em prédio, né? Quantos andares tem o seu prédio? Se eu falar para você assim, Renato, suba lá no 24º andar e pule, você vai pular? Por que não? Porque vai morrer. Existe uma coisa chamada gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, aceleração, você vai chegar no chão, vai explodir seus órgãos internos, você sabe disso, beleza, né? Isso aí é a humildade de reconhecer uma coisa que se chama realidade. Mas você sabe o que a ideologia da esquerda faz? Ela faz isso aqui, ó. Renato, esse negócio de gravidade é uma invenção de uma sociedade opressora, patriarcal, que quer impedir que você voe pelos céus e alcance o seu verdadeiro potencial. Liberte-se, Renato. Você pode se libertar dessas pessoas que querem impedir você de ser feliz. Eu estou exagerando, mas é isso que é feito. E crianças, quando a gente está na nossa fase ingênua, né, eles acabam acreditando. Essa coisa, a autoridade do seu pai é para te pedir, é opressora, a autoridade da família é para te pedir, é para oprimir, para impedir que você alcance seu potencial. Então, aí eu explico para ela a diferença, que a esquerda tem uma ideologia do mundo que eles gostariam que fosse, como se fosse aquele alfaiate que faz um terno para o seu cliente, só que aí o terno ficou muito curto. O que o alfaiate faz? Corta o braço do cliente. Isso é a ideologia da esquerda. Ela quer criar uma sociedade que se encaixe numa utopia. Só que aí, quando não encaixa, o que ela faz? Mata 60 milhões na China, mata 70 milhões na Rússia, mata 2 bilhões em Camboja. Continuando, o que desvia alguém de ser conservador? Porque daí eu explico, olha, ser conservador é o estado natural do ser humano.
Tá? Se você existe, nós existimos hoje, é porque nós somos conservadores. Mas o que é que faz a gente sair de um caminho que é o natural? Para explicar isso, eu viro e pergunto para os meus filhos. Gente, o que a gente tem de melhor? Eu quero perguntar para vocês agora também. O que nós temos de melhor como seres humanos? Pode ir falando aí. O que nós temos de melhor? Participa, gente. Fala para mim. Como características extrínsecas a nós, seres humanos. Solidariedade, raciocínio, a verdade. A verdade é o que nós buscamos, né? Mas olha, eu gostei dessa solidariedade. Isso está muito parecido com uma questão que eu chamo que é a empatia. Agora eu vou falar do meu ponto de vista, é a maneira que eu explico para os meus filhos que eles ficarem inoculados. Empatia, para mim, é uma das virtudes, uma das características que nós evoluímos ao longo desses milhões de anos de evolução, que para mim é a coisa mais maravilhosa. Nós temos a capacidade de praticamente sentir a dor de uma outra pessoa. Que animal que tem isso? O golfinho, ele tem autoconsciência, o orangotango também, mas aquela capacidade de realmente sentir a dor de alguém e chorar pelo sofrimento de outra pessoa, e de compartilhar da alegria de outra pessoa também, eu acho que é uma coisa que nós, seres humanos, temos só. Vocês concordam? Então vamos lá. Nós temos essa capacidade de empatia, certo? Que para mim é uma coisa maravilhosa. Aí o que a esquerda vai e faz? Aqui eu coloquei um pouquinho a definição de empatia. A esquerda pega aquilo que nós temos de melhor e transforma em uma arma contra nós. Eu vou te explicar como que ela faz isso. Olha o sofrimento. Você tem ali uma família, uma mãe com 3 filhos. Olha o sofrimento, olha que situação inóspita. Você já imagina como a qualidade de vida dessa família deve ser ruim, não é? A não ser que você seja um psicopata, com certeza agora você teve um sentimento de empatia. Pena, uma vontade de ajudar, um senso de fazer justiça, não é? Certo. Então nós temos aí o sofrimento. A esquerda vai apresentar para o seu filho, como apresentou para o meu várias vezes, ela apresenta um sofrimento. Seu filho, nós os adolescentes, ele tem esse senso emotivo muito aflorado, né? Apresenta o sofrimento, daí depois ele vai te dar o culpado. Aí na maioria das vezes, esse é o culpado. Não estou exagerando. O que é o culpado? É a religião intolerante, é a família que é intolerante, que não aceita outras formas de não sei o quê, a família burguesa, a família, direto, você vê isso em textos acadêmicos, nos textbooks das crianças, a família burguesa, a burguesia, a família burguesia, a autoridade, pai, a mãe, o casamento é uma forma opressora do homem contra a mulher, então eles dão um sofrimento e daí entregam o culpado. Logo em seguida eles dão outro sofrimento, violência doméstica. Olha que foto que atinge nosso coração, não atinge? Você vê esse tipo de foto em livros, em vídeos nas escolas o tempo inteiro, e eles te dão o culpado. Mais na frente eles colocam mais um sofrimento, te dão um culpado. Mais uma vez um sofrimento, te dão um culpado. Isso durante anos e anos e anos e anos os seus filhos escutando isso. Então seu filho é uma pessoa boa, tá? Às vezes quando você... Os seus filhos são pessoas boas. Eles são pessoas que têm um senso de empatia muito grande, como vocês foram também. E essa narrativa da esquerda consegue pegar isso e envenenar o que tem de melhor nos nossos filhos. Eu preparei essa palestra justamente porque depois que uns vídeos meus viralizaram, um dos relatos que eu mais recebo e realmente atinge, me entristece muito, são de pais e mães com relatos falando, olha, perdi meu filho para esquerdismo. Desse jeito. Minha filha era uma menina tão bondosa, ia para a igreja comigo e agora só quer ficar fumando maconha e fazendo tal coisa. Meu filho praticava esportes, era profissional na natação e agora só quer saber de militar por não sei o quê. Gente, eu consigo imaginar a dor que um pai e uma mãe sente numa hora dessas. Existe perder filho para droga, existe perder filho para esquerdismo também, e eu não estou exagerando. Então vamos lá, doutrinação e alcoolismo. Aí eu falo para meu filho o seguinte, para meu filho e minha filha, olha, os seus professores não são pessoas ruins. Eu falei isso aquele dia na reunião do DPL, lembra? Os seus professores não são pessoas ruins. Eles são pessoas que acreditam piamente que estão lutando por uma sociedade mais justa. Eles estão replicando um processo de doutrinação sem eles sequer saberem que estão fazendo isso. Então, quando sua professora fala que a sociedade é patriarcal e machista e que o aborto é uma coisa legal, ela não entende, ela está achando que está fazendo uma coisa boa. E ela não entende que o que ela está fazendo é extremamente perverso. Minha filha mesmo já chegou em casa alguma vez, ela chega às vezes para mim, pois é, papai, hoje a professora estava falando lá assim, que o feminicídio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tadinha, né, papai? Eu falei, tadinha, mãe, Fernanda. Quando eu falo que doutrinação é igual ao alcoolismo, é o seguinte, quando a pessoa está bêbada,
quanto maior o grau de alcoolismo da pessoa, menor a capacidade dela de perceber que ela está bêbada, não é? É ou não é? Quanto mais bêbada uma pessoa está, você fala assim, está bêbada. Não. Que ela perde a capacidade de guiar dessa percepção. Agora, doutrinação é a mesma coisa. Quanto mais doutrinada a pessoa está, menos ela perde a capacidade de perceber que ela passou por esse processo de doutrinação. Que é aquele famoso idiota útil. E eu não falo isso como se fosse xingando, de forma pejorativa, não. Ele é o idiota útil mesmo. Os professores, em grande parte, são idiotas úteis. Aí eu explico para eles que existe uma coisa, o toque de Midas. Todo mundo que sabe qual é o toque de Midas, né? Aquele cara que tudo que ele encosta vira ouro, não é? Onde ele anda, as flores brocham, florescem, a grama cresce, prospera, certo? Tem o oposto do toque de Midas, que é o toque de Sadim. Vocês já ouviram falar do toque de Sadim? Toque de Sadim é aquele rei grego que tudo que ele encosta apodrece. Onde ele põe o dedo, apodrece. Onde ele anda, a grama nunca mais cresce. Quando ele bebe de um rio, o rio seca. Esse é o toque de Sadim. Aí eu falo, meus filhos, a esquerda ela tem o toque de Sadim. Eu não estou falando que a direita tem um toque de Midas, não, tá? Mas a esquerda ela tem um toque de Sadim. Tudo que eles encostam, apodrece. Eles encostaram na família, educação. Vou acelerar um pouquinho, tá, gente? Entraram no Estado, apodreceu. Então, entrando na religião, inclusive, vai ser o tópico da próxima palestra, nos movimentos das minorias, nos direitos humanos, nas artes, nos sindicatos, nas entidades de classe e nos nossos corações. Onde ela encosta, apodrece. Bom, gente, eu tinha mais para falar aqui, mas eu vou ter que parar por agora, porque tem uma sequência de palestrantes para falar, tá? Não, mas já tá bom. Eu acho que eu passei a mensagem, que é a seguinte: a gente sim tem que mudar a política, a gente tem que entrar na máquina pública, a gente tem que voltar a entrar nas instituições de imprensa, em todos os setores estratégicos da sociedade, mas não podemos esquecer do principal. O principal é a sua casa. A sua casa tem que ser um forte impenetrável. E é ali que você vai criar os futuros guerreiros, porque, sinceramente, foi tanto terreno perdido ao longo das décadas que não vai ser talvez durante as nossas vidas que a gente vai ver a nossa vitória. Mas vai ser da nossa responsabilidade de garantir que a próxima geração esteja muito mais equipada e armada do que nós. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu.